Seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui nós falamos de sabedoria para mulheres. Bom, hoje no Dia Internacional da Mulher, pensei em um tema que é muito interessante nas escrituras. Eu gosto muito que a Bíblia faz comparações. Fala que a mulher é como o homem é como o Senhor usa de comparações, porque isso é mais fácil para nós entender, comunica uma mensagem que nós conseguimos perceber o que Deus está querendo dizer ali. E uma das comparações que o Senhor faz em relação à mulher é de chamar a mulher de jardim. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Mostrar a mulher como um jardim. Lá no livro de Cantares, no capítulo 4, verso 12, diz assim: Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Bom, aqui um noivo está falando com a noiva e a compara a um jardim. A Bíblia nos compara a esse jardim. Lá no início de tudo, no Gênesis, Deus criou o Jardim do Éden, criou um lugar maravilhoso, paradisíaco, um lugar perfeito para que o homem e a mulher habitassem. Ele criou o melhor lugar para eles. Quando ele pensou no melhor, ele fez um jardim. Lá no Salmo 23, a palavra diz que a nossa alma descansa em pastos verdejantes, descansa em um jardim. E a mulher se compara a essa estrutura delicada e bela que Deus criou. Porém, no nosso tempo, muitas mulheres não estão se assemelhando a um jardim e elas querem ser uma floresta. Como assim? Bom, uma floresta, à semelhança do jardim, ela também tem árvores, ela tem verde, ela tem frutas, às vezes, né? Dependendo da floresta. Ela tem espécies de árvores bem diferentes. As árvores na floresta geralmente crescem mais do que as árvores no jardim. Elas chegam a alturas muito maiores do que em um jardim, por exemplo. Porém, qual que é uma grande diferença do jardim para a floresta? A floresta, ela não é um lugar habitável. A floresta não oferece condições de vida para o ser humano, né? As espécies que vivem na floresta são espécies selvagens. São espécies que sobrevivem num ambiente mais de predadores, um ambiente mais competitivo. Um ambiente que muitas vezes é assustador, né? Imagina você na floresta amazônica. É assustador, você está perdido em uma floresta. Mas ninguém se assusta em ficar nos jardins lá da França. Ninguém se assusta com essa ideia de estou perdida aqui nos jardins da França. Você está perdida, mas está perdida no jardim. Não tem problema, porque ele não te oferece perigo. Uma diferença da floresta para o jardim. A primeira diferença, né? Temos algumas, mas essa já é uma diferença crucial. A floresta não foi feita para ser habitada pelo homem. Ela não oferece condições de sobrevivência para o homem. Ela é perigosa, ela tem espécies perigosas, ela tem cobra, ela tem animais que podem ser letais para o homem. E já o jardim, ele é essa simbologia do lugar maravilhoso, do lugar de descanso, de um lugar que você tem frutas, que você tem o que você precisa, que tem beleza, que tem aves, que a sua alma também se alimenta, sabe? Não apenas o seu corpo. A primeira diferença é essa: o jardim é habitável, a floresta não é. Outro aspecto que nós vemos na floresta é que quando o homem chega ali, ele destrói a floresta. A floresta, quanto mais abandonada ela for, melhor. Quanto menos ação humana, melhor para a floresta. Ela foi feita para isso mesmo, não tem controle humano. As árvores crescem, não precisa que ninguém cuide delas, que ninguém regue elas. Elas ficam extremamente altas, os animais sobrevivem. Não é bom ter o toque humano ali. O toque humano destrói a floresta. E o jardim, ele precisa do cuidado. Ele precisa da poda, ele precisa do plantio, ele precisa ser regado. O jardim precisa do toque humano. Ele precisa que alguém cuide. Precisa de ter um jardineiro, como Adão foi um jardineiro, né? O jardim requer cuidados, ele não pode ficar por si só. Se o jardim ficar por si só, ele morre. Se a floresta for tocada pelo homem, ela morre, percebe? Então, uma mulher que ela é como uma floresta, ela não se permite ser tocada, ela não permite ser guiada, ela não permite ser cuidada. Ela quer, eu quero crescer, eu quero ser alta como essas árvores, mesmo que eu esteja só. Uma mulher floresta não quer o toque humano. O toque humano, às vezes, mata essa mulher. Mas uma mulher jardim, como a Bíblia diz, ela precisa do cuidado do Criador, do cuidado do marido, do cuidado, do autocuidado. Uma mulher jardim precisa ser cuidada para que haja vida nela. E o terceiro aspecto que eu queria falar é que a floresta, ela causa medo, não é? Se você parar para pensar em uma floresta, isso te gera um medo. Por mais que a floresta tenha rios, tenha alimento talvez, mas dá medo
pensar em estar perdido em uma floresta. É um ambiente que te dá medo, que te intimida. E já o jardim não. É um ambiente que acolhe, que te convida a estar mais perto. É um ambiente acolhedor, maravilhoso. A mulher foi feita para ser assim, acolhedora, para ser aquele abraço, como a gente escuta, né? Do abraço de mãe, que é um abraço diferente. A mulher foi feita para ser assim. Mas algumas também se comportam como floresta, elas dão medo. Elas intimidam. Às vezes a pessoa tem medo de falar, do que dizer, de chegar perto, porque essa mulher se parece com uma floresta, ela é assustadora e não como um jardim. Então a primeira coisa que eu quero te convidar a pensar: hoje, você está como? Você se parece mais com um jardim ou com uma floresta? Você é alguém que quer estar longe das pessoas, que quer chegar no mais alto que você puder da sua vida, mesmo que você esteja só? Você é alguém que as pessoas têm medo, às vezes, de se aproximar? Você é alguém que não aceita o toque, não aceita ouvir uma repreensão, não aceita estar perto de outras pessoas que podem dizer algo que você não quer ouvir, não aceita ser cuidada, ser dirigida, sabe? Tem mulheres que não conseguem nem num carro serem conduzidas, estarem no banco do passageiro tranquilas. Não, elas querem dominar, elas querem falar, elas querem entrar ali na situação. Mulheres assim parecem uma floresta, não um jardim. Perceba, você está como? Você se permite ser cuidada como um jardim? Você se permite, você é acolhedora? Você se parece com um jardim? As pessoas veem beleza, as pessoas gostam de estar perto de você, você tem uma natureza acolhedora? Se sim, você está no caminho certo. Mas se não, não se desespere. Você pode se tornar um jardim. Você pode deixar de ser floresta e passar a ser um jardim. Para isso, você precisa ter cuidados e você precisa mudar a sua postura. Então, você precisa primeiro, vamos olhar para como um jardim funciona, certo? Você primeiro, se você tiver um jardim na sua casa, você tem que limpar a área do jardim. Você tem que limpar ali para que o jardim fique bonito. E a Bíblia diz que nós já estamos limpas pela palavra. Se você conhece ao Senhor, se você ama Jesus, se Ele é o Senhor da sua vida, você já está limpa pela palavra, como Jesus disse. Então, o primeiro passo é estar limpa do pecado. Muitas vezes o pecado faz com que uma pessoa queira se isolar, que a pessoa seja dura, tenha palavras ríspidas. Isso é do pecado. Isso muitas vezes são consequências do pecado. Então, estar limpa nos seus pensamentos, nas suas atitudes, isso é o primeiro passo para ser um jardim belo, né? Nós vamos falar ainda disso. Primeiro passo, então, estar limpa. Se você conhece ao Senhor, você já está limpa pela palavra. Se você ainda não conhece, você ainda pode conhecer ao Senhor Jesus, entregar a sua vida a Ele e Ele ser o Senhor da sua vida. Assim, você primeiro limpa o seu jardim. Você está limpa. Segundo passo para cuidar do jardim: tirar as ervas daninhas. Mesmo que nós estamos limpas e perdoadas, nós identificamos características na nossa vida, defeitos, inclinações que precisam ser tiradas da nossa vida, que são essas ervas daninhas, que elas sugam a vida do jardim, elas sugam a vida das árvores. Eu já morei em um sítio, eu lembro que lá tinha uma árvore bem bonita aqui, um pé de umbu que dava muito umbu, mas em determinado ano não deu, porque estava crescendo ali umas ervas daninhas junto com o umbuzeiro e não deu fruto. Tem que arrancar tudo aquilo ali para que volte a dar fruto. Você pode ser um jardim, mas algumas ervas daninhas estarem enraizadas às plantas, às flores, e isso suga a sua vitalidade. É necessário perceber esses defeitos, essas situações na sua vida, para que você tire essas ervas daninhas que estão sugando a seiva, né, das plantas, a seiva aí da sua vida. Esses são comportamentos reprovados que às vezes nós nos acostumamos a vivê-los, mas que tem que ser tirados. Tirar as ervas daninhas. O terceiro passo é adubar bem o solo. Todo jardim, por mais que ele esteja belo, esteja bem cuidado, esteja bonito, ele precisa de adubo para que ele continue assim. E o que nos dá crescimento na nossa vida espiritual é a palavra de Deus. A palavra de Deus, nos expor a ela, ler todos os dias, frequentar a igreja, ouvir a palavra de Deus, ouvir vídeos edificantes como esse, isso aduba o solo da sua vida. Isso faz com que o crescimento continue. Você tenha adubo, que você tenha aquilo que nutre a semente, que nutre a sua vida. Isso é a palavra de Deus. Depois de adubar, outro passo para o jardim continuar bonito ou para ter um jardim belo é a poda das árvores. Quando o jardim da sua vida já está limpo, sem ervas daninhas, bem adubado, algo que tem que acontecer é a poda. A poda, ela não é como a gente escuta, né? A poda não é para matar, mas é para tirar
aquilo ali que pode estar atrapalhando, aquilo que está sobrando às vezes, para que dê fruto. E o que a poda na nossa vida espiritual? A poda na nossa vida é o relacionamento com o Espírito Santo. Jesus falou que nos daria o Espírito Santo e Ele nos faria entender todas as coisas, Ele nos guiaria a toda a verdade. Esse relacionamento com o Espírito Santo é essa poda de tratar coisas em nós que às vezes nós não percebemos, mas que podem impedir, mas que podem nos impedir de dar fruto. Então, o próximo passo para você ter esse jardim bem cuidado é a poda. E por fim, o que nós precisamos todos os dias, né, é a água. Um jardim precisa de água, ele precisa ser regado. E a Bíblia diz que Jesus é a água viva, a água que sacia a nossa sede. Então é um relacionamento com Ele, é tê-lo como nosso Senhor, ter essa água que jorra até a vida eterna, que vai fazer com que o nosso jardim continue belo, continue lindo, que a gente continue como um jardim lindo, acolhedor, belo, chamativo, que atrai as borboletas, que atrai lindas espécies, que atrai as pessoas, e não uma floresta assustadora, deixada pelo homem, que o homem não pode tocar, que ninguém pode entrar ali, pois é um lugar perigoso. Uma mulher que cuida bem de si, que cuida de si integralmente, corpo, alma e espírito, será como esse jardim fechado. Será uma fonte selada, um manancial que jorra coisas maravilhosas, porque ela está como esse jardim fechado. Que o jardim, ele não é... Se você tiver um jardim muito lindo, principalmente aqui no nosso país, mas que ele está aberto para qualquer pessoa, infelizmente, as pessoas destroem. Por isso a Bíblia está falando aqui, jardim fechado. Você não é um jardim que qualquer um tem acesso. Você é um jardim fechado. Quem tem acesso a você é o seu Criador. Quem tem acesso a você, se você é casado, é o seu marido. Quem tem acesso a você são seus filhos. Você é um jardim fechado. E que quando alguém tem acesso e que ao acessarem você, você jorra um manancial. Essa é uma grande diferença, né, do jardim para a floresta. Você é fechada. Então, após essa nossa reflexão, como você se encontra? Como um jardim fechado que pode ser cuidado, que pode ser podado, adubado, que pode ser regado e que ele vai ser cada vez mais belo? Ou uma floresta que quanto menos toque humano, quanto menos proximidade, melhor. Nesse dia eu quero te falar, nesse dia da mulher, você foi criada para ser um jardim. O Senhor fez o Éden para habitarmos lá como o melhor lugar do mundo. O Senhor te compara ao melhor que Ele fez, a um jardim. Jesus, quando foi orar ao Pai em grande angústia, Ele foi para o jardim do Getsemane. Quando Ele ressuscitou, confundiram Ele com um jardineiro. Então, a Bíblia nos compara ao mais belo que Deus fez. Porque nós, mulheres, nós geramos vida e tudo sobre nós, tudo em nós exala vida. Então, uma mulher que ela é um jardim, ela é um lugar habitável. Isso é maravilhoso. Ela é um ambiente seguro para os filhos, para a família. Ela é esse jardim fechado, belo, que alimenta não só o corpo, mas a alma. Rejeite ser floresta. Não queira atingir o mais alto que você consegue, como árvores gigantescas de metros e metros de altura que tem na floresta, mas ninguém consegue comer o fruto dessa árvore. Ninguém tem acesso a ela, porque ela está longe, ela está distante. E mesmo que alguém chegue lá, dificilmente alguém consegue pegar um fruto dessa árvore, porque o importante para ela é crescer, mesmo que só. Nós não fomos chamadas para ser florestas. Mulher, você é um jardim. Você já tinha ouvido sobre isso? Jardim ou floresta? Te peço que você se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrita. Curta, compartilhe esse vídeo com uma amiga no Dia da Mulher e compartilhe com ela para que nesse ano vocês sejam como um jardim, que vocês tenham esse propósito e assim nós vamos exalar o perfume do Senhor no mundo. Até o próximo vídeo.